E se eu te dissesse que o silêncio de Deus pode ser o maior convite que sua alma já recebeu? Você já teve a sensação de estar orando, mas sem resposta? Vivendo, mas sem direção? Produzindo, mas por dentro, vazio? Carl Jung não via isso como fraqueza espiritual. Ele chamava de início da jornada mais importante da sua vida, o reencontro com o Self. Neste vídeo, você vai descobrir por que a crise pode ser um portal, por que Deus às vezes se cala, e como a sombra que você evita pode ser o caminho para a luz que você tanto busca. Fica até o final, porque talvez hoje você ouça pela primeira vez a voz mais profunda que já te chamou, a de Deus, dentro de você. Se isso te tocar, inscreva-se agora. Comenta aqui. Você já sentiu esse chamado em silêncio? Carl Jung não começou sua jornada como um guia espiritual, nem como um pastor ou teólogo. Ele era, antes de tudo, um cientista da mente humana, um psiquiatra suíço determinado a entender os abismos da alma que a psicologia tradicional não ousava explorar. Mas o mais impressionante é que quanto mais ele mergulhava no inconsciente, mais ele descobria que a ciência e a espiritualidade não são inimigas, são aliadas na jornada do autoconhecimento. Em tempos modernos, falar de Deus dentro de um contexto científico ainda soa estranho para muitos. Mas Jung foi corajoso, desafiou a rigidez do materialismo acadêmico e afirmou que a imagem de Deus está inscrita na alma humana. Para ele, Deus não era uma figura externa distante, mas uma presença viva e simbólica no inconsciente, uma força silenciosa que se revela em sonhos, em crises, em intuições e que não depende de religião alguma para se manifestar. Esse Deus interior não está preso às doutrinas. Ele não exige um templo para se revelar. Ele vive no silêncio da alma, na dor que insiste em ser escutada, na inquietação que não passa com distrações. E Jung não dizia isso como um místico, mas como alguém que escutou por décadas as angústias de pessoas comuns, ricas, pobres, religiosas ou não, todas com um buraco existencial que a ciência racional não sabia preencher. Ele percebeu que havia algo em comum entre essas pessoas, um vazio que nada externo conseguia ocupar. E foi aí que ele teve sua maior descoberta, o Self, um centro psíquico profundo, misterioso e divino que habita cada ser humano. Não é o ego, nem a persona que usamos para sermos aceitos. É a centelha que nos lembra de quem somos de verdade, para além das máscaras, das dores e das conquistas passageiras. É como se dentro de cada um de nós houvesse um santuário silencioso, e Jung descobriu que é ali que Deus habita. Essa percepção não veio de livros sagrados, mas de observar a alma humana colapsar, e depois disso, florescer. Você já sentiu que há algo maior tentando te guiar por dentro? Comente aqui, eu também sinto esse chamado e vamos juntos desbravar esse caminho. Para Jung, o processo mais profundo que um ser humano pode viver chama-se individuação. É um caminho de reconexão com aquilo que fomos criados para ser, antes das pressões sociais, dos traumas familiares, das máscaras que fomos aprendendo a vestir. A individuação não é sobre se tornar alguém melhor aos olhos dos outros, é sobre se tornar inteiro por dentro. Nesse processo, há uma bússola silenciosa que nos orienta, o Self. Não confunda com o ego. O ego é a parte de nós que se preocupa com a imagem, com o controle, com o que os outros vão pensar. Já o Self, segundo Jung, é o centro da alma, o ponto onde o humano e o eterno se encontram. É o lugar onde reside o que muitos chamam de espírito, consciência superior, ou simplesmente Deus dentro de nós. É esse Self que nos chama nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, quando as certezas se desfazem, quando o que antes nos dava segurança já não faz mais sentido.
Jung observava que, muitas vezes, o encontro com essa parte sagrada de nós mesmos acontece no colapso, porque só quando o ego se quebra é que a alma começa a respirar. E esse respirar não é leve no início. Ele vem acompanhado de angústia, de dor, de perguntas sem resposta. Mas é também nesse espaço que algo novo começa a nascer. Uma intuição que não se aprende nos livros, uma sabedoria que brota da experiência vivida, uma fé que não depende de religião, mas de presença. O self não grita, ele sussurra, ele espera, ele chama com paciência. E se você ignora esse chamado, a vida cobra. O vazio se instala, a ansiedade cresce, a sensação de estar fora do lugar se intensifica. Jung dizia que boa parte do sofrimento moderno vem justamente dessa desconexão entre o ego que governa e o self que observa em silêncio, esperando ser ouvido. Mas quando essa reconexão acontece, ainda que aos poucos, a vida começa a se reorganizar. Não necessariamente por fora, mas por dentro. As motivações mudam, as escolhas ganham sentido, as dores passam a ser vistas como mensagens, não como castigos. E o que antes parecia caos passa a ter um fio de propósito. Você já viveu algum momento em que sentiu que uma força interna estava tentando te acordar? Escreve nos comentários. Eu passei por isso. Vamos crescer juntos através dessas experiências. Jung dizia que o maior sofrimento do século XX e que continua no século XXI não é a falta de recursos, de conquistas ou de conforto. É a perda de sentido. Milhões de pessoas vivem ocupadas, produtivas, conectadas, mas profundamente vazias. Elas têm tudo o que deveriam trazer felicidade, mas sentem que algo essencial está faltando. E esse algo é a conexão com o self, com Deus dentro de si. Para muitos, Deus virou um conceito distante, algo que pertence aos altares, aos púlpitos ou aos livros sagrados. Mas Jung enxergava o divino como uma realidade viva no inconsciente, uma presença que se manifesta nos símbolos dos sonhos, nas sincronicidades da vida e nas crises existenciais. Quando ignoramos essa presença, algo dentro de nós se quebra. Quando nos reconectamos com ela, a alma floresce. E aqui está algo fundamental. A imagem que cada um tem de Deus, mesmo inconsciente, influencia profundamente sua vida emocional. Se dentro de você, Deus é julgamento, punição ou abandono, essa crença vai moldar seus relacionamentos, seu medo, sua culpa. Mas se a imagem que vive dentro de você é de amor, acolhimento e orientação, então você começa a viver com mais confiança, verdade e paz. Essa imagem interna de Deus muitas vezes está deformada por experiências de dor, por traumas de infância, por religiões rígidas ou por ausência de espiritualidade. Jung não julgava isso, ele compreendia. Mas ele também dizia que é possível curar essa imagem. Não com doutrinas, mas com escuta interior, com coragem para mergulhar dentro de si e ressignificar aquilo que se aprendeu errado sobre o divino. E esse processo de cura geralmente começa no silêncio, na crise, no momento em que você já tentou de tudo e nada funcionou. É quando as respostas externas falham que a alma começa a sussurrar. E se você tiver coragem de escutar, algo dentro de você desperta. Jung afirmava: a experiência religiosa mais autêntica geralmente começa quando tudo o que era certeza se desfaz. É nesse ponto que a busca verdadeira começa, não por fórmulas prontas, mas por um reencontro com sua própria essência. Você já questionou qual imagem de Deus vive dentro de você? Compartilha nos comentários. Hoje eu quero descobrir essa imagem. Vamos juntos aprofundar esse caminho de dentro para fora. Em meio ao caos, à dor e à perda de direção, Jung descobriu que muitas vezes é exatamente aí que começa a verdadeira jornada espiritual. Ele dizia que o colapso não é o fim, mas o começo de algo sagrado.
um portal para o despertar da alma. Quantas vezes você já se sentiu no escuro, sem respostas, orando e não ouvindo nada, agindo, mas sem direção, vivendo, mas sem sentido? Esses momentos não são falhas, são convites. Convites para silenciar o barulho externo e ouvir algo mais profundo, algo que talvez você nunca tenha escutado antes. A voz de Deus dentro de você. Para Jung, o inconsciente não era um depósito de traumas, mas um templo vivo onde o divino se manifesta. Cada sonho estranho, cada sensação incômoda, cada crise existencial, tudo isso pode ser simbólico, são mensagens. São arquétipos tentando conduzir a alma de volta ao centro, a sua essência mais verdadeira. Essa reconexão exige algo que o ego odeia: rendimento. Porque enquanto o ego quer controlar tudo, o self chama à entrega. Enquanto o ego busca segurança, o self convida ao desconhecido. Enquanto o ego grita exigências, o self sussurra verdades. Jung observava que, quando a imagem de Deus dentro de nós está silenciada ou distorcida, toda a estrutura emocional se abala. É como se a alma perdesse o chão. E é justamente nessa sensação de queda, de vazio, que o self começa a se manifestar com mais força. Mas ele não se impõe, ele espera, ele convida. A crise, então, passa a ter um novo significado. Não como punição, mas como portal. Não como fracasso, mas como recomeço. É como se o colapso externo revelasse que o verdadeiro sagrado está onde nunca procuramos, dentro de nós. E essa escuta, para Jung, é um dos maiores atos de fé. Não uma fé cega em dogmas, mas uma confiança viva em algo que pulsa silenciosamente no interior de cada ser humano. A fé que não vem dos livros, mas do abismo. A fé que nasce no deserto, cresce na crise e encontra sentido na escuridão. Você já viveu um momento em que tudo desmoronou, mas algo dentro de você começou a despertar? Comenta aqui. Foi na queda que eu comecei a escutar. Sua história pode inspirar alguém que está passando por esse vale agora. Por que Deus se cala? Essa pergunta atravessa séculos e ecoa no coração de quem busca sentido em meio ao sofrimento. Jung não fugia dessa questão. Pelo contrário, ele mergulhava nela com profundidade e lucidez. Para ele, o silêncio de Deus não é ausência, é espera. É nesse espaço de silêncio que a alma começa a se revelar. Quando tudo desmorona, quando as palavras já não consolam, quando a oração não traz respostas, o que resta? A escuta. Não a escuta dos ouvidos, mas a escuta interior. Aquela que só é possível quando o ego se cala, quando o controle é solto, quando o orgulho se rende. Jung dizia que o encontro com o self, essa centelha divina dentro de nós, geralmente acontece no colapso, porque só quando o ego se quebra é que a alma pode respirar. E Deus, nesse processo, não se impõe. Ele não invade, ele convida, ele espera. Espera você se cansar de fugir, de fingir, de controlar. Espera você se fazer a pergunta certa: o que isso está tentando me ensinar? Esse é o início da verdadeira escuta. E ela dói, porque escutar a alma é encarar aquilo que evitamos. É deixar vir à tona memórias que doem, verdades que assustam, feridas que sangram, mas é também ali que começa a cura. Porque tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós, como Jung dizia, voltará como destino. Quantas pessoas você conhece que estão presas a padrões que não entendem? Que repetem ciclos sem saber porquê, que sabotam a própria paz? Jung via isso como uma consequência direta da desconexão com o self. Quando a alma não é escutada, ela se manifesta através do corpo, das relações, dos vazios que insistem em reaparecer. Mas quando você decide ouvir, de verdade, algo dentro de você muda. Não de forma mágica, mas real. O mundo continua barulhento, mas você aprende a escutar outra voz. A voz que sussurra quando tudo parece ruir. A voz que te chama pelo nome e diz:
Eu estou aqui, sempre estive. Você já viveu essa sensação de que o silêncio era, na verdade, um chamado? Compartilhe nos comentários. O silêncio me ensinou mais do que 1000 palavras. Sua escuta pode ser o ponto de partida para a cura de alguém. Um dos pontos mais desafiadores e libertadores do pensamento de Jung é o conceito da sombra. Segundo ele, a sombra representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Raiva reprimida, inveja camuflada, traumas não resolvidos, desejos que julgamos errados, fragilidades que escondemos por medo ou vergonha. É o lado escuro da psique, não necessariamente maligno, mas inconsciente. E o que acontece com aquilo que não é reconhecido? Ele não desaparece, pelo contrário, ganha força. E quanto mais ignoramos nossa sombra, mais ela domina nossos comportamentos de forma silenciosa. Julgamos os outros quando, na verdade, estamos projetando o que não conseguimos aceitar em nós. Atacamos fora o que escondemos dentro. Jung afirmava: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso não significa abraçar o mal, mas reconhecê-lo. Porque só o que é olhado pode ser transformado. Só o que é aceito pode ser curado. E só o que é integrado pode se tornar fonte de sabedoria. O caminho da individuação, para Jung, passa inevitavelmente por esse confronto. E é por isso que tantas pessoas interrompem a jornada, porque é doloroso olhar para dentro. É mais fácil culpar o mundo, seguir distraído, repetir padrões. Mas quem tem coragem de olhar, encontra algo surpreendente. A sombra também guarda tesouros. Sim, às vezes, por trás da raiva, há uma dor não acolhida. Por trás do orgulho, um medo profundo de ser rejeitado. Por trás da apatia, uma sensibilidade esmagada. Jung via a sombra como uma parte vital da alma. Não como inimiga, mas como mensageira. E toda cura verdadeira passa por integrá-la. Quando você começa a acolher a sombra, sem julgá-la, sem negá-la, algo em você se reorganiza. A energia que antes ia para a repressão, agora se transforma em presença. Você para de lutar contra si e começa a andar com mais autenticidade, com mais verdade, com mais paz. Você já identificou alguma sombra em si mesmo que estava escondida? Conta nos comentários. Eu estou aprendendo a reconhecer minha sombra. Sua coragem pode iluminar o caminho de quem ainda está no escuro. Às vezes, a maior dor não é a perda nem o medo. É a sensação de que Deus se calou. De que a espiritualidade que um dia fazia sentido já não ressoa. De que algo se rompeu por dentro e você não sabe mais como acessar aquilo que antes trazia paz. Jung compreendia profundamente essa sensação. Ele dizia que, quando Deus parece calado, talvez Ele esteja apenas nos dando espaço. Espaço para crescer, para refletir, para silenciar o orgulho, para parar de fugir da dor. Deus espera que você solte o controle, que desça das ilusões, que se pergunte com sinceridade o que isso está tentando me ensinar. Esse espaço de silêncio não é castigo, é convite. É ali que nasce a escuta. É ali que a alma começa a reorganizar o que o ego bagunçou. E o que parece abandono, muitas vezes, é apenas um preparo. A alma precisa de tempo para amadurecer certas perguntas antes de receber as respostas. Jung dizia que o self, essa centelha divina dentro de nós, muitas vezes só pode emergir depois de uma queda. Porque o ego precisa se despedaçar para que algo mais verdadeiro possa nascer. E é por isso que, tantas vezes, o despertar espiritual não vem pela inspiração, mas pelo colapso. Você pode estar no fundo do poço, e ainda assim mais perto de Deus do que nunca, porque é ali, no fim de si mesmo, que o ego se rende. E quando o ego se cala, o self começa a guiar. Não com gritos, mas com direção. Não com certezas, mas com sentido. O mundo te ensinou que Deus resolve tudo por fora.
Mas Jung percebeu que o verdadeiro milagre acontece por dentro. Quando você começa a escutar essa presença silenciosa que vive em você, a vida pode continuar difícil, mas você não está mais perdido. Existe uma bússola interna apontando o caminho e ela não falha. Você já viveu momentos em que Deus parecia ausente, mas depois entendeu o porquê? Escreve aqui nos comentários. Hoje eu compreendo o silêncio de Deus. Sua maturidade pode dar esperança a quem ainda está atravessando esse silêncio. Na visão de Jung, o grande objetivo da jornada espiritual não é se tornar perfeito, é se tornar inteiro. A vida não exige que você elimine suas falhas ou esconda suas sombras, mas que integre tudo o que você é. Ego, sombra, luz, inconsciente, intuição e self. Essa totalidade é o que ele chamava de integração. E o ponto de virada acontece quando o ego para de querer controlar tudo. Quando ele entende que não precisa mais provar valor, nem buscar aprovação, nem esconder as rachaduras. Jung dizia: o objetivo da vida não é a perfeição, é a totalidade. Ser inteiro é aceitar que você é luz e sombra, coragem e medo, clareza e confusão, e mesmo assim, digno de viver com consciência e profundidade. Essa rendição do ego não é derrota, é libertação. Porque o ego, quando assume o comando sozinho, se cansa. Ele vive ansioso, sempre reagindo, sempre querendo ter razão. Já o self conduz com serenidade. Ele não exige, ele orienta, ele não força, ele atrai, ele não manipula, ele revela. E quando essa transição acontece, a vida ganha outro ritmo. Você não corre mais para provar quem é. Você começa a ser. As escolhas mudam. A forma como você ama muda. Até os seus silêncios passam a comunicar algo diferente. Porque agora há coerência entre o que você sente, acredita, fala e faz. Essa é a verdadeira espiritualidade que Jung defendia. Uma fé que se traduz em presença, uma alma que carrega profundidade mesmo no caos. Uma força que não vem de fora, mas nasce da escuta interior. Você não precisa de um novo Deus. Você precisa encontrar o Deus que já vive dentro de você, mas que foi abafado pelo barulho do mundo. E quando essa conexão acontece, não significa que a vida se torna fácil, mas ela se torna alinhada, e isso muda tudo. Você pode continuar enfrentando desafios, mas agora caminha com clareza, com verdade, com direção. Você sente que está nesse processo de integrar quem você é de verdade? Compartilha nos comentários. Estou aprendendo a ser inteiro, não perfeito. Isso pode ajudar outros a aceitarem suas imperfeições com mais compaixão. A verdadeira fé para Jung não se expressa apenas em palavras bonitas ou rituais religiosos. Ela se manifesta em como você vive o comum, em como você responde à rotina, aos conflitos, às dores e às alegrias. É ali, no cotidiano, que a presença de Deus dentro de você começa a transbordar para o mundo ao redor. Quando o self assume a direção, até as pequenas tarefas ganham propósito. O trabalho, antes mecânico, se torna uma forma de expressão. As relações, antes cheias de cobrança, se transformam em espaços de crescimento. As escolhas, antes confusas, se tornam mais nítidas e até o silêncio ganha profundidade. Jung chamava isso de viver a partir do centro, um viver que não reage ao externo, mas se move a partir de um eixo interno. Um tipo de espiritualidade que não separa o sagrado do cotidiano, mas o une, porque quando Deus vive em você, tudo passa a ser sagrado. O olhar que você lança, a escuta que oferece, a palavra que compartilha, o modo como serve. E isso não tem a ver com perfeição, tem a ver com presença. Você não é mais arrastado pelas expectativas dos outros, nem vive tentando agradar ou corresponder, você simplesmente é. E isso por si só já transforma ambientes.
Jung acreditava que uma pessoa verdadeiramente integrada cura só por estar presente. Ela vibra serenidade. Ela fala pouco, mas o que diz tem profundidade. Ela escuta com o coração. E o mais importante, ela não vive para impressionar, mas para revelar o que sente, o que crê, o que ama. Esse é o estágio onde Deus já não é apenas crença, mas expressão. Você não precisa mais falar sobre espiritualidade. Você se torna uma manifestação dela. E isso não é para os escolhidos, é para os dispostos. Dispostos a calar o ego, escutar a alma, integrar a sombra e permitir que o divino se manifeste através de cada gesto, por menor que seja. Você sente que sua espiritualidade já está começando a se refletir no seu dia a dia? Escreve nos comentários. Quero viver essa fé encarnada no cotidiano. Vamos mostrar que espiritualidade também se vive, lavando a louça, amando com verdade e sendo presença onde for. Chegamos ao ponto mais profundo da jornada proposta por Jung. O momento em que a alma, depois de atravessar o caos, o silêncio, a sombra e a integração, finalmente encontra paz. Não uma paz frágil que depende das circunstâncias externas, mas uma paz enraizada, fruto da reconexão com o Self, com Deus dentro de si. Essa paz não nasce do conforto, ela nasce da coerência. Quando o que você acredita, sente, fala e faz entram em harmonia, o barulho da mente se acalma. O mundo continua corrido, injusto, barulhento, mas dentro de você há direção, há sentido, há descanso. Jung chamava esse estado de integração da psique. É quando ego, sombra, inconsciente e self deixam de travar guerra e começam a cooperar. É quando você deixa de fugir de quem é e começa a existir com coragem. É quando não há mais necessidade de buscar lá fora o que, na verdade, sempre esteve dentro. Essa alma que encontrou Deus não se apressa. Não se vende por elogio, por status, por aprovação. Ela vive com propósito e isso muda tudo. Porque o propósito, quando é verdadeiro, não se desgasta. Ele se renova a cada passo, a cada decisão consciente, a cada silêncio que é respeitado. E o mais bonito, essa alma se torna um farol. Ela não precisa convencer ninguém de nada. Ela revela. Sua presença já é uma mensagem, sua serenidade já é um convite, sua escuta já é cura, porque ela não está mais tentando ser aceita, ela está apenas sendo quem é. E isso, em um mundo de máscaras, é um milagre por si só. Talvez, sem perceber, você esteja se tornando essa pessoa. Não porque é perfeita, mas porque está presente, porque está ouvindo, porque escolheu não se esconder mais de si, nem de Deus. Se tudo isso acendeu algo dentro de você, então leve com você essa certeza. A jornada espiritual não é uma escada que se sobe. É um círculo que se fecha dentro de si mesmo. Começa no caos, atravessa o deserto, encara a sombra e renasce na luz. E quando você diz, eu estou ouvindo, você não está apenas dizendo palavras. Você está reconhecendo a presença viva de Deus em você. Se esse conteúdo te tocou profundamente, compartilhe aqui nos comentários. Eu estou ouvindo. Que essa frase seja um símbolo do seu renascimento interior.